Olá, estudante e profissional de estética. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniela Catanzaro, sou biomédica esteta, mentora de profissionais de estética, doutora em ciências pela USP, professora universitária dos cursos de farmácia, estética e cosmética e atualmente atendo no meu consultório em São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos a essa série de lives de aquecimento Masterclass da Estética, do protocolo ao lucro. Um evento 100% online e gratuito, que vai acontecer nos dias 30 de abril, 1º de maio e 2 de maio. Neste evento, você vai descobrir como atrair clientes, fidelizá-los e aumentar o seu faturamento na estética, mesmo que esteja iniciando. E se você ainda não se inscreveu, clique no link que está na bio aqui do meu Instagram. Em seguida, entre no grupo do WhatsApp exclusivo, onde você receberá em primeira mão todas as informações do evento. E tem mais, o conteúdo que você vai assistir agora é absolutamente imperdível. Eu separei alguns conteúdos criados anteriormente. Eles estão repletos de insights valiosos, que merece a sua total atenção novamente. Não é apenas uma revisão. É uma oportunidade para você aprofundar os seus conhecimentos e transformar informações em prática. Eu garanto que valerá a pena revê-los, porque cada detalhe foi pensado para maximizar o seu potencial na estética. Bom, e esse vídeo, ele é uma oportunidade de você encontrar conhecimento, porque quando a gente está começando, a gente fica na dúvida, será que eu compro o vapor de ozônio? Será que eu uso outras técnicas para fazer a emoliência dos cravos no comecinho dos meus atendimentos, enquanto eu ainda não tenho muitos clientes? Então é aqui nesse vídeo que você vai descobrir se faz sentido ou não para você ter o vapor de ozônio desde o começo. Eu sou a doutora Daniela Catanzaro e o tema de hoje é a importância do vapor de ozônio na limpeza de pele profunda profissional. O vapor de ozônio é um recurso terapêutico vastamente utilizado nos tratamentos estéticos, faciais, corporais e tem crescido muito também nos tratamentos capilares. Falando sobre o uso do equipamento na limpeza de pele profissional, o ozônio é gerado através de um vapor que favorece a emoliência dos cravos ou comedões, e esses cravos que são amolecidos durante a aplicação do vapor de ozônio, eles são mais facilmente extraídos no passo da extração manual dos comedões. Então, ele é muito importante não só porque favorece, ajuda bastante na hora da extração dos cravos, mas também por ter uma ação fungicida e bactericida. Além disso, ele possui uma forma de aplicar a aromaterapia, que são os óleos essenciais. Ele tem uma esponjinha aqui, onde a gente consegue pingar óleos essenciais, e aí a pessoa que está ali recebendo o vapor de ozônio ter o benefício da aromaterapia. Nós sabemos que existem outras opções de emoliência no mercado. Existe máscara facial, até mesmo só o uso de produtos sem equipamento algum, mas no vídeo de hoje o nosso foco é o vapor de ozônio. Todas essas outras opções a gente vai tratar em outros vídeos. Por que o vapor de ozônio é importante para a limpeza de pele? Basicamente, a água liberada quando a gente liga o vapor e ele começa então a ferver a água e evaporar, a água por si só já tem uma ação umectante. Mas quando a gente tem a ação do ozônio incorporada no equipamento, nós temos a ação bactericida, fungicida e favorece ainda mais a emoliência da camada córnea, que é a camada mais superficial da pele, e a gente sabe que é uma das camadas mais difíceis para que os cosméticos atuem. Então, quando a gente passa pela camada córnea, tudo fica mais fácil para a absorção dos cosméticos e cosmecêuticos, mas também ele vai então me ajudar nessa emoliência, que é o meu principal foco ali na hora da limpeza. Tirar bactérias, tirar fungos e ter uma pele mais pronta para fazer a extração, porque assim a gente não vai machucar o nosso cliente. Tendo a emoliência bem feita, tendo os cravinhos bem fáceis de ser extraídos, o cliente não sofre e com isso você consegue fazer uma boa limpeza de pele com qualidade, segurança e sem machucar ninguém. Então, depois que a gente liga o equipamento e ele já está liberando água em forma de vapor, a gente pode acionar o circuito de ozônio, que vai começar então a fazer a liberação do ozônio na pele, facilitando também a eliminação de toxinas. E com essa propriedade bactericida e fungicida, a gente também favorece uma regulação da microbiota, eliminando bactérias ruins que podem causar inflamações, infecções e a acne inflamada por si só.
Então, para resumir as vantagens, nós temos a emoliência dos cravos, a emoliência da camada córnea, favorecendo a absorção dos ativos que nós vamos utilizar em seguida desse passo na limpeza de pele. Temos também a ação fungicida e bactericida. Então, para resumir as vantagens, temos a ação emoliente, em que vai ter um amolecimento dos cravos e espinhas para que a gente faça a extração de forma segura, sem machucar e com facilidade. Temos a ação bactericida e fungicida, a emoliência da camada córnea, favorecendo então a absorção de outros ativos. E ainda podemos agregar a aromaterapia, deixando o momento da limpeza de pele ainda mais agradável. Bom, e qual é o melhor momento para que eu adquira um vapor de ozônio? Será que antes do meu primeiro atendimento na limpeza de pele já vale a pena eu comprar? A minha dica, pessoal, é você primeiro ver se você vai gostar da técnica, tá? Você pode comprar desde o começo, mas é melhor você já fazer a limpeza de pele, ter um kit de limpeza de pele, começar a fazer, praticar um pouco, para depois você investir. Por quê? A gente sabe que às vezes a gente faz algumas coisas, aplica algumas coisas que depois a gente vê que não tem tanta afinidade. Por exemplo, pode ser que você tenha a habilitação para fazer tratamentos na pele, fazer limpeza de pele, mas você prefira trabalhar com corporal. Então, se você vai preferir, no seu andamento da sua carreira, vai preferir trabalhar com tratamentos corporais, não faz sentido você ter um vapor de ozônio para deixar ali parado. Mas, se você tem interesse em trabalhar facial também, ainda que sejam até tratamentos mais invasivos, né, e mais elaborados, como a própria harmonização facial, aí sim é importante que você tenha, para que você tenha uma excelência, né, fazer o trabalho ali da limpeza de pele da melhor maneira possível. Então, se você está começando ainda, primeiro tenha um kit de limpeza de pele, muitos deles são independentes do vapor de ozônio, aí você vai pegar a prática, vai ver se você gosta de aplicar a limpeza, e aí você vai comprar o equipamento para te facilitar a vida, tá bom? Mas ele é bem interessante, é bem importante, mas você não precisa comprar ele antes do seu primeiro atendimento, por exemplo. Bom, aí você pode me perguntar, e se eu não fizer a emoliência, o que acontece? Bom, eu não recomendo, porque quando a gente faz a emoliência, a gente prepara a pele para a extração. Se você não fizer a emoliência de forma alguma, nem com o vapor de ozônio e nem com os produtos, tendo um kit específico em mãos, como por exemplo um kit da BioAge, um kit da Adicus, em que você tem todo o passo a passo da limpeza de pele sem a necessidade de um vapor, aí você corre o risco de lesionar a pele do cliente, e isso é muito sério. Eu já vi casos, né, de necrose na pele, porque a pessoa fica apertando demais para tentar tirar cravo. Lógico, não necessariamente foi por falta de vapor ou de emoliência. Às vezes foi só a força. Mas se às vezes a pessoa, de repente, usou um vapor de ozônio e mesmo assim ficou apertando a pele para sair, ou seja, não é fácil a extração, imagina sem emoliência, tá? Então, se você optar por não usar o vapor, você pode também utilizar a máscara térmica. A máscara térmica, ela é bem legal também, e eu vou contar uma história para vocês de como eu comecei a limpeza de pele, né, na época em que eu comecei a limpeza de pele, e vocês vão ver que também é uma possibilidade, mas eu não recomendo que você nunca faça a emoliência antes de uma limpeza de pele. Você tem que fazer para deixar a pele o mais preparada possível para esse momento em que a gente mais sensibiliza a pele, ok? Também é mais dolorido. Bom, falando um pouquinho da história do porquê eu optei por ter um equipamento de vapor de ozônio antes de começar os meus atendimentos particulares, é porque vocês viram naquele meu vídeo da minha história que eu comecei dentro de uma clínica de estética, fazendo estágio. Então, o que acontece? Quando eu estava lá naquela clínica, eu tinha à disposição apenas a máscara térmica, a gente não tinha o vapor. Porque o foco da clínica era depilação e eventualmente apareciam clientes para buscar a limpeza de pele. Tem um outro vídeo que eu falo da importância de oferecer a limpeza de pele mesmo que não seja o seu foco. Por quê? É um tratamento que atrai clientes, muita gente quer, muita gente precisa, e pegando confiança em você, eles vão vir ao seu encontro e depois ficam para outros procedimentos. Então eu falo de tudo isso, né, e muito mais coisas nesse vídeo, sobre
motivos para você fazer a limpeza de pele, depois você assiste também. Além disso, pessoal, quando então eu estava lá na clínica, a gente tinha só a máscara térmica. E, eventualmente, apareciam clientes para limpeza de pele. O que acontecia? Quando a gente colocava a máscara para fazer a limpeza de pele no cliente, para deixar ali naquele momentinho em que a pessoa ficava fechadinha numa salinha, com a máscara térmica, a gente colocava uma musiquinha ambiente e tudo mais, tinha cliente que reclamava. Por quê? Eles não gostavam da sensação da máscara térmica no rosto. A gente vai colocar uma foto aqui para vocês de como é a máscara térmica. Ela aquece também, a gente pode escolher a temperatura. E quando a gente coloca ali no rosto do cliente, tem cliente que se sente muito fechado, porque tem a sensação de que não consegue respirar direito. E quando eles reclamavam, eu percebia que era desconfortável. Um momento que poderia ser um pouco mais relaxante para ele, acabava sendo desconfortável, eles não aguentavam o tempo que precisava. Então, quando eu comecei a observar ali que poderia ser um fator em que o cliente, de repente, não voltaria por se sentir desconfortável naquele momento da limpeza, eu pensei, bom, quando eu for começar, vai ser o meu primeiro equipamento, porque eu já percebia que a limpeza de pele atraía clientes para dentro da clínica e também porque eu percebia que eles não gostavam muito da máscara. Por isso que eu tô falando do vapor de ozônio, da importância dele na limpeza de pele, porque eu vejo como um equipamento muito importante. Não é fundamental, não é crucial. Se você não tiver ok, você pode começar sem, mas à medida que você vai evoluindo, é legal que você tenha sim. Bom, e aí, às vezes a gente pode sentir assim, será que eu posso comprar, então, ao invés de um equipamento da Ibramed, da HTM, que são equipamentos que a gente sabe que tem registro na Anvisa, e aí às vezes são mais caros. Será que eu não posso comprar aquele mais baratinho, que eu achei na Shopee, que eu achei no AliExpress? Pessoal, se não tiver Anvisa, não recomendo que vocês comprem. É porque você está sendo politicamente correta porque está no YouTube? Não. Simplesmente porque você não sabe o quanto aquele equipamento está entregando de ozônio, por exemplo. E você sabia que uma grande quantidade de ozônio pode ser tóxico para os pulmões, para o sistema respiratório? Então você não pode deixar de aplicar com segurança. O contrário também pode acontecer. Pode ser que eles digam que tem ozônio ali e nem tem. Sem contar que você fica sem assistência se tiver algum problema no seu equipamento. Enfim, são vários os motivos pelo qual eu não recomendo que você compre de outras marcas, que não sejam com a Anvisa. Então, você, quando vai fazer a compra do equipamento, já consegue olhar na descrição do equipamento qual é o registro dele na Anvisa. Se não tiver, corre. Além disso, a gente precisa fazer uma manutenção no nosso equipamento a cada um ano. Uma vez por ano, você manda o equipamento para fabricante para fazer a manutenção. E com isso, o que acontece? Você, se comprar de uma marca que não tem procedência, você nunca vai conseguir fazer a manutenção do seu equipamento. Então, é mais um motivo para você manter sempre dentro da lei. Tem isso ainda, né? Se você for usar um equipamento que não tem registro na Anvisa e baixar a vigilância sanitária na sua clínica para fazer uma averiguação e seu equipamento não tiver, você pode ser autuado, tá? Então, mais um motivo pelo qual você deveria usar sempre com a Anvisa. Às vezes tem alguns equipamentos que a gente compra que você não consegue comprar bivolt. No caso, esse aqui, ele não é bivolt, ele é apenas 110. Só que aqui, o prédio em que eu tenho a sala, ele é 220. Então, a gente precisou comprar esse adaptador, inversor ele, na verdade, é um transformador de voltagem, onde aqui ele tem a entrada para 220, para energia 220. Então, eu ligo o cabo de 220 na tomada e aqui eu conecto exatamente o cabo que seria 110. Não sei se dá para ver aqui que é 110, tá? Então, coloco aqui o 110, que é do meu equipamento, e o de 220 eu coloco na tomada. E ele transforma. Tem diferença? Faz diferença? Faz. Quando eu coloco ele direto na tomada 110, eu percebo que ele funciona um pouco mais normal, assim, eu não sei explicar. Mas quando a gente coloca o inversor, ele funciona com uma capacidade um pouquinho mais lenta.
e ele fica um pouquinho mais forte quando ele tá ligadinho no 110 normalmente. Eu percebo essa diferença, mas é muito, às vezes, uma percepção. E qual é o momento ideal de usar o equipamento de ozônio na hora da limpeza de pele? Pessoal, o vapor de ozônio a gente usa no momento da extração. Então, a gente previamente higieniza, tonifica, faz a remoção ali das células mortas, pode ser com equipamento ou com produto. E aí, depois de colocar a solução emoliente, a gente entra com o vapor de ozônio e depois tem todo o passo pós-limpeza, tá? Então, ele é um momento intermediário, mas fundamental, crucial da limpeza de pele. E quais as contraindicações? Ele teria alguma contraindicação? Sim, pessoas muito sensíveis, com a pele extremamente sensível, a gente não recomenda. E também não é recomendado que você aplique em pessoas com problemas circulatórios muito intensos. Ou feridas muito graves, aí você nem vai fazer, né, a limpeza de pele, se for esse caso. Agora falando sobre a parte prática, a manipulação desse produto. Como que a gente faz? Basicamente, então, ele tem aqui uma média de 700 ml de água que ele comporta e tem os níveis mínimo e máximo. O nível mínimo é o nível em que a gente vai colocar uma quantidade de água e você vai perceber que ele vai ficar verdinho. Vou ligar aqui para vocês verem que o meu tá no mínimo. Ó, eu ligo a chavinha dele aqui atrás, ele fica no on e mínimo. Aí, a gente coloca a água através aqui dessa parte superior do equipamento, coloco água sempre filtrada por aqui e ele vai subir o nível. Vou mostrar isso tudo na prática também, tá? Ele vai subir o nível. Bom, pessoal, então agora nós vamos falar da prática do equipamento. Como é que a gente manipula ele, como é que usa. Basicamente, ele tem um reservatório de 600 ml de água, aproximadamente, segundo o fabricante. E aí, que para colocar a água, primeiro que tem que ser sempre uma água limpa, filtrada. Nunca você vai pegar a água da torneira normal e colocar. Sempre água filtrada, água mineral, para colocar aqui. E aí, reparem que ele tem aqui a quantidade mínima e a quantidade máxima de água. Eu tô aqui com o equipamento desligado, né? Ele estava ligado, desliguei para mostrar para vocês que quando eu ligo, ele vem aqui, fica verdinho no on. Lembrando que esse é o equipamento da Ibramed, da Hermoestin, mas existem inúmeros. A própria Ibramed tem outras opções até com LED, tá? Então eu tô mostrando o equipamento de uma forma geral, para vocês entenderem algumas informações básicas, importantes. Tem equipamento que tem uma capacidade de água um pouquinho maior, então é bem variável, mas ao mesmo tempo, vapor de ozônio, de uma forma geral, a gente manipula da mesma maneira, tá? Tenho aqui, então, ele na quantidade mínima de água, e eu vou colocando água aqui dentro até que ele fique no máximo. Só que quando a gente chega no máximo, eu não posso continuar colocando. Isso parece óbvio, mas às vezes a gente vai colocando só para... Ah, tem um cliente de 4, 5 para fazer uma limpeza de pele num dia, eu já vou colocar o máximo que eu puder de água. Não façam isso, e eu vou explicar para vocês por quê. Eu já fiz isso e me arrependi, tá? Nunca, graças a Deus, deu problema, mas poderia ter dado. Então, ó, aqui tá no mínimo. Eu vou desrosquear essa tampa aqui de cima. E vou começar a colocar água bem devagarzinho, porque também se a gente coloca rápido, ele começa a vazar, tá bom? Ó, então eu tenho aqui. Começo a colocar bem devagar a água mineral, até o botãozinho do máximo ficar verdinho. Quando ele começar a ficar verdinho, eu já paro. E por que que eu tô falando para vocês não colocarem mais do que o máximo? Porque se você colocar, você corre o risco de, no momento em que tá fervendo a água e vai começar a evaporar, ele começa a soltar gotículas de água quente. Só que ele não solta só uma gotícula, assim, pouquinho. Ele começa meio que a cuspir água quente. E se tiver posicionado já para o rosto do cliente, ou então perto de você, alguma coisa assim, corre o risco de te machucar, tá? Além de uma situação totalmente desconfortável, que vai molhar parede, vai molhar armário, tá? Então, sempre coloquem só até o máximo e pronto. Então, vou colocando mais aqui. Eu acredito, pessoal, que em média, com ele cheio, a gente consiga fazer aí 2 a 3 pessoas tranquilamente, tá? Quando a gente coloca o nível até o máximo e deixa.
Um detalhe importante é que a gente nunca vai colocar a água e deixar. Sempre a gente tem que tirar a água no final do dia, porque senão ele acumula fungo, tá? É uma recomendação do fabricante. Então, ó, nível ainda não chegou no máximo. Eu tava aqui com 500 ml cheio no meu copo. Já coloquei um pouco mais de 250. Mas ele tava no nível mínimo. Então, como o fabricante diz que ele tem 600 ml de capacidade, vou colocar mais um pouquinho. Bem devagar, senão ele vaza, como eu já falei. Chegou no nível máximo. Pronto, chegou. Vou fechar. E aí, eu vou ligar o vapor. Uma dica importante é que você ligue o vapor, ele vai ficar verde, né, nesse equipamento. E ok, você vai, nesse momento, fazer outras coisas enquanto ele começa a aquecer a água para começar a liberar o vapor. Uma dica legal é que você já faça isso, já deixe essa parte toda pronta antes do seu cliente chegar. Porque é bem desconfortável quando o seu cliente chega, você faz toda a avaliação, fala para ele deitar na maca, aí você vem preparar o equipamento. Não, faz isso antes. Você sabe que ele vai chegar em 10 minutos? Já vem, coloca na tomada, vê como tá de água, coloca água. Não deixa para fazer isso na hora que o cliente ainda vai chegar. Depois que o cliente chegar, na verdade. Bom, aí o meu cliente chegou, o equipamento ele vai começar a aquecer e vocês vão ouvir um barulhinho, pelo menos nesse equipamento. Nunca tive de outra marca, já comprei 2 vezes e sempre foi esse aqui da Ibramed, porque eu já acho ele ótimo. Quando ele começa a ficar com a água bem quente, já para você poder ligar o vapor de ozônio mesmo, ele começa a fazer um barulhinho como se fosse panela de pressão, tá? Então você vai saber o momento de ativar o ozônio. Se você não ligar o ozônio, deixar só o vapor, ele também faz a emoliência, mas ele vai soltar mesmo um vapor a ponto de fazer a emoliência quando você ativar o ozônio junto. Uma opção que você tem também é, ao invés de já deixar o vapor ligado antes do seu cliente chegar, você pode preparar o equipamento e deixar na quantidade máxima de água. Aí o seu cliente veio para a sala para ser atendido, deitou na maca, você não vai colocar o vapor direto no rosto dele, você tem outros passos antes. Então, antes de você começar a higienizar a pele, tonificação e tudo mais, aí você liga o vapor para começar a aquecer. E aí, até você terminar esses primeiros passos antes do momento do equipamento, ele já vai ter começado a liberar o ozônio, né, a fazer o barulhinho de panela de pressão. Aí você ativa o ozônio e gira para o rosto do cliente. Mais um detalhe importante. Nunca você vai deixar o equipamento, por exemplo, ele está aqui, acabei de ligar o vapor, e vamos supor que eu tenha um cliente deitado aqui na minha frente. Eu não posso, enquanto o equipamento está aqui preparando, aquecendo, eu não vou deixar já virado para o rosto dele. Daí eu vou ligar o vapor já no rosto do cliente direto. Você vai fazer tudo isso com o braço, que é bem fácil de você mexer, virado para qualquer outra parte, menos para o rosto do cliente. Então, aí ele vai primeiro fazer o barulhinho de panela de pressão, você vai ativar o ozônio, você vai observar se está saindo certinho a nuvenzinha de vapor de ozônio. Aí sim, quando tiver tudo certo, você vira para o rosto do seu cliente, tá? Se você deixar para fazer tudo isso já direcionado, corre o risco de acontecer algum tipo de acidente, né? Vai que ele começa a soltar água quente ao invés de vapor. Como eu já falei, se você tiver colocado muita água, isso pode acontecer, tá? Então, é melhor você tomar esse cuidado. Eu falei da aromaterapia, gente. Aqui, ó, existe uma esponjinha. Essa daqui veio com o fabricante. Por quê? Eu prefiro usar de outras formas a aromaterapia, tá? Mas se você quiser, você tira essa esponjinha daqui, se conseguir. Esse é um dos motivos pelo qual eu não faço. Porque eu acho meio difícil, assim, de ficar colocando, tirando essa esponjinha daqui. E porque você tem que ficar comprando outras esponjinhas. Pode ser aquelas esponjas de lavar louça, sabe? A partezinha amarela, ou de banho. Enfim, aqui tem uma esponja. Tem marcas, eu acho, de equipamentos que mandam até mais do que essa daqui que vem
só no equipamento. Consegui. É como se fosse um filtrozinho. Não sei se dá para todo mundo ver certinho, dá? Aí, a gente pode pingar de 2 a 3 gotas de óleo essencial aqui nele, tá? Então, eu abro o óleo essencial, pingo de 2 a 3 gotas e coloco aqui de novo, encaixo aqui de novo. Quando você faz isso, você tem o benefício, então, da aromaterapia. O que é a aromaterapia? É quando o cliente deita, né, chega num lugar e tem o benefício do aroma ao seu favor. Tem um outro vídeo também que nós falamos sobre como fidelizar o seu cliente, que eu recomendo que vocês assistam. Nesse vídeo de como fidelizar, a gente fala sobre aromaterapia. Então, é legal você ter óleos essenciais, ter aí uma seleção, alguns. Quando você gosta de trabalhar com aromaterapia, você vai colocar até nos seus cremes e tudo mais. E o seu cliente ele vai sentir os aromas e ter um momento de sensação. Relaxamento, alegria, enfim, tudo depende do óleo essencial que você escolhe. Então, você vai pingar 3 gotinhas do óleo essencial aqui na esponjinha, colocar de novo nessa partezinha aqui do equipamento, que é justamente por onde vai sair o vapor de ozônio, e pronto. Ele vai começar a sair o vapor e a pessoa vai sentir o cheirinho do aroma. Eu prefiro colocar o óleo essencial em uma toalha e deixar pertinho do pescoço do cliente para ele sentir o cheiro, tá? Fica a seu critério, você pode colocar aqui ou não. Lembrando que quando você coloca aqui, você vai ter que, toda vez que usar, jogar fora, a não ser que você use sempre o mesmo óleo essencial. Aí você vai usar um pouquinho, não precisa jogar fora logo na primeira vez, mas você também não vai conseguir usar muito, tá bom? Um ponto importante, não coloquem o óleo essencial direto na água, tá? Porque isso pode irritar a pele do cliente e estragar o equipamento, principalmente por isso, tá? Porque corre o risco de estragar o equipamento se você colocar o óleo essencial direto na água, ok? Isso são informações do fabricante. Ó, agora a gente tá observando que ele tá começando a fazer o barulho de panela de pressão. Ele tá começando a ficar um pouquinho mais quente, começando a ficar com um barulhinho de que tá acontecendo alguma coisa aqui dentro, porque no começo parece que não tem nada acontecendo, mas ele tá começando a fazer um barulhinho de água quente. E esse barulho vai aumentando gradativamente. Pessoal, uma informação legal de vocês terem é que para aquecer, começar então esse aquecimento da água, a gente tem em média de 7 minutos, tá? É bom vocês saberem disso para esse momento de preparo da sala antes de receber o cliente. Então, você tem aí em média 7 minutos de intervalo para que o vapor comece a ser liberado pelo equipamento. Pessoal, ele está começando a ficar mais silencioso antes de começar a liberar o vapor. Então, ele vai fazendo barulho como se estivesse aquecendo, aí ele fica quietinho, diminui o barulho e do nada aumenta. Observem, ele vai começar. Começou. Então, nesse momento, ele faz o barulhinho, como se estivesse liberando algum gás, né, algum vapor, mas a gente observa que não está saindo nada. Ele começou a soltar uma fumacinha quente e agora eu só ouço barulho, mas se eu coloco a mão, tá muito quente, tá, ó, até, ó, dá para vocês verem, talvez que ele já tá saindo vaporzinho. Nesse momento, então, quando ele começou a fazer esse barulho, é o momento em que eu vou ligar o ozônio, tá? E aí sim, ele vai ficar liberando essa fumacinha. Essa fumaça, então, é água quente com o ozônio, o circuito em que o ozônio passa, e tem a ação bactericida, fungicida e de emoliência. Passando esse vapor por aqui, lembrando que se a gente tiver colocado óleo essencial, a pessoa vai ter um cheirinho mais agradável ali no momento em que ela está deitada, esperando o tempo de emoliência. Por falar nisso, qual é o tempo da emoliência? De 10 a 15 minutos, tá? Tudo depende da pele. Se for uma pele mais sensível, não deixe muito tempo. Aí você deixa 5 minutos em média. Agora, se for uma pele já que você sabe que é mais grossa, mais espessa, mais difícil, a camada córnea tá mais espessa também, vai ser mais difícil de manipular, aí você deixa os 15 minutinhos mesmo. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo ainda, como a gente usa ele diretamente na pele de uma pessoa e também
como fica a pele antes e depois de você aplicar a emoliência com o vapor de ozônio, para vocês entenderem de fato a importância dele no momento da extração. Pessoal, então só antes de mostrar a prática, aqui, quando vocês terminarem a aplicação, primeiro que você sempre vai deixar numa distância aí de 20 centímetros aproximadamente do rosto do cliente, mas isso vocês vão ver na prática. E no momento de desligar o equipamento, você não vai vir aqui na chave de trás e desligar de uma vez, tá? Primeiro você desliga o ozônio, depois você desliga o vapor, depois você desliga o equipamento aqui atrás. Aí sim você desliga ele da tomada, tá bom? Senão você vai diminuir o tempo útil de vida do seu equipamento por mau uso. Bom, pessoal, então essa daqui é a pele do meu marido antes da emoliência com vapor de ozônio. Dá pra ver que ele tem bastante cravinho, né? Tô tentando focar aqui pra aparecer bem os cravinhos dele. E esses cravinhos, se eu for tentar tirar agora, eles estão extremamente endurecidos na pele. E aí, quando eu tirar o vapor de ozônio, vocês vão ver que eles ficam mais inchadinhos, mais gordinhos, facilitando o momento da extração, tá bom? Bom, pessoal, então agora para demonstração prática, né, mais uma parte da demonstração prática, meu marido já tá posicionado com a parte toda prévia da emoliência realizada e o vapor de ozônio já tá aqui ligado, já tá ali, ó, com a água. Eu sei que não tá no mínimo do mínimo, porque eu coloquei a água agora há pouco. Ela só abaixou um pouquinho, por isso não tá mais no máximo. Mas dá pra tranquilamente realizar os 10 minutinhos de emoliência, 10 a 15 que a gente precisa deixar, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Ó, vejam a distância do entre o carrinho e a maca, mas eu vou reposicionar agora ligando o vapor. Então, como que eu faço? Vou colocar aqui, puxar um pouquinho mais, afasto um pouquinho o carrinho, e o que eu preciso posicionar é exatamente aqui o braço do vapor. Então, ó, observem como que ele tá aqui, a distância do rosto. Vou ligar essa primeira parte do vapor. Como ele tá quente, ele não vai demorar para ligar. Rapidinho, ele já vai começar a aquecer. E agora ele vai começar a fazer o barulho de que tá pronto para liberar o ozônio. Começa a soltar uma fumacinha. E esse é o barulhinho que ele faz. Então, nós vamos vir aqui e ligar o ozônio. Vou posicionar aqui, certinho no rosto do cliente, deixar o mais retinho possível. E quando, observem então que não tá bem em cima, tenho aí um espacinho, uma distância de aproximadamente 20 centímetros, e entre 20 e 25. Então, aí quando a cliente tem cílios postiço, eu coloco assim a gaze para proteger um pouquinho mais, para evitar que amoleça muito a cola, tá bom? Não sei, não conheço, tem marcas que talvez nem aconteça isso, mas por garantia, por segurança, eu faço isso, tá? E agora a gente deixa de 10 a 15 minutos. Bom, pessoal, agora que se passaram 10 minutos da emoliência com vapor de ozônio. Pessoal, estamos chegando então aos 10 minutos de emoliência. Vou desligar o equipamento, começando então no desliga do vapor de ozônio, né? Ó, aqui a gente desliga primeiro. Depois eu desligo aqui o vapor. E então desligo aqui a chavinha para desligar totalmente o equipamento. Aí sim a gente tira da tomada e guarda no devido lugar dele. Logicamente também a gente tem que tirar a água de dentro antes de guardar. E agora vamos ver a emoliência aqui na região do nariz, onde ele tem mais cravinhos, pessoal, ó.
Vou limpar, focar e observem que eles estão bem mais expostos, né? Os cravinhos. A gente consegue observar bem mais expostos. Então, a limpeza de pele certamente vai ser bem fácil agora. Eu vou fazer a extração e mostro para vocês o resultado final. Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que vocês tenham obtido conhecimentos que vão aí realmente agregar para as definições sobre ter um vapor de ozônio no comecinho ou aguardar e tenham entendido todos os benefícios. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal, curtir o vídeo, compartilhar com mais pessoas que estão começando e de repente precisam dessas informações e continuem aqui. Se ficarem com dúvidas, mandem aqui no comentário que vai ser um prazer responder para vocês.